3 regras para você aplicar em todas as artes que você fizer a partir de hoje para deixá-las ainda mais bonitas, atraentes e mais profissionais. Esse vídeo será baseado em princípios do design. O que são princípios do design? Basicamente são regras que você deve utilizar em todas as artes que você fizer, independente se for para o Instagram, pro YouTube, se for para imprimir, se for fazer um flyer, um cartão. Essas regras você pode e deve utilizar em todas as artes que você fizer a partir de agora. E o design é cada vez mais fundamental, mais importante nos nossos conteúdos, principalmente para as redes sociais, porque cada vez mais a atenção da audiência, a atenção dos seguidores está sendo mais disputada, mais pessoas estão criando conteúdo. Então o design ele tem um papel fundamental de prender a atenção das pessoas, de chamar a atenção das pessoas. Isso para uma capa de um carrossel, para uma capa de um Reels, seja para uma thumbnail do YouTube, para diversas coisas. O design é o que vai chamar a atenção, que vai prender a atenção da pessoa para falar, opa, peraí, esse conteúdo tá legal e eu posso, então vale a pena eu consumir esse conteúdo. E desses princípios do design nós temos diversos princípios. Eu selecionei para este vídeo 3 princípios do design que para mim são fundamentais para todas as artes, que você pode aplicar a partir de hoje em qualquer arte que você vai criar. Então, eu vou te mostrar no Canva, aqui na prática, como que você aplica todos esses princípios que eu vou trazer hoje nas suas artes de forma simples e rápida. E o primeiro princípio que eu quero trazer aqui para você é o princípio do enquadramento. E o que é esse princípio do enquadramento? É a gente posicionar os nossos elementos de uma forma que fique visualmente mais bonito as informações e alguns elementos específicos. Então eu vou trazer aqui para vocês no Canva para que você entenda como que a gente pode fazer esse enquadramento da melhor forma. Eu separei esse título aqui para a gente simular, né, uma capa de um carrossel, por exemplo. Perceba como que está agora e como que a gente vai deixar ela no final. Então, 3 regras para seus designs, que faz um pouco de sentido com o vídeo que a gente está trazendo aqui hoje. O primeiro princípio que eu estou apresentando aqui para vocês é o princípio do enquadramento. E basicamente a gente vai fazer o seguinte nesse princípio. Ele tem muito a ver com respeito às margens da sua arte. Eu vejo muitas artes aqui com esse grande erro, onde os textos eles estão muito próximos às margens. Então às vezes o texto tá isso aqui deixa o design um pouco mais feio, a visibilidade um pouco desagradável e também corre o risco de você cortar determinada palavra do seu texto. Então é muito importante que você respeite as margens. E aqui o que eu quero dizer é o seguinte, não coloque, aqui já é a regra, não coloque textos próximos, muito próximos às margens da sua arte. Respeite sempre um espaço entre o texto e a margem. Mas você pode utilizar algum elemento, por exemplo, vamos colocar aqui abstract. Isso, abstract. Você pode colocar aqui elementos, você pode colocar nas margens para fazer algum efeito diferenciado. Isso aqui não tem problema nenhum, você pode colocar elementos nas margens, isso aqui não tem problema, vai deixar até mais legal. Mas textos você não vai colocar a partir de agora, textos próximos às margens. Então olha aqui esse exemplo, ó. A diferença que fica, 3 regras para seus designs e um do lado do outro, e aqui centralizado, ele tem aqui um espaçamento entre as margens, isso deixa muito mais bonito do que você deixar, por exemplo, textos assim. Eu já vi artes com textos grudados assim às margens, visualmente fica muito melhor quando você respeita as margens. Esse aqui é o nosso primeiro princípio. E o segundo princípio é o princípio da hierarquia, que nada mais é do que você utilizar tamanhos diferentes entre determinados elementos para dar mais importância a determinadas informações. Então, por exemplo, se você quer dar mais importância a determinada palavra, você deixa essa palavra maior. Se você quer dar mais importância a algum elemento, você deixa esse elemento maior. E como que a gente consegue utilizar isso na prática dentro do Canva nas nossas artes? Vamos voltar lá para o programa. Bom, aqui nós estamos aplicando apenas o primeiro princípio, que é o respeito às margens. Mas como que a gente pode melhorar ainda mais esse design? Eu recomendo sempre, principalmente para títulos ou subtítulos, você utilizar tamanhos diferentes para quebrar o padrão. Essa quebra de padrão chama a atenção da audiência. Porque imagina que você está num shopping e tem uma vitrine ali. Todos os vestidos daquela vitrine são pretos, com exceção de um, que é rosa. O seu olhar automaticamente vai se direcionar para o rosa, porque tem uma quebra de padrão ali, uma coisa diferente. E a gente pode aplicar isso da mesma forma nas artes. Então, por exemplo, você tem o título da sua arte. E aqui, nesse caso, ó, 3 regras para seus designs. Ou no seu título, você resolve destacar uma ou 2 palavras, as palavras que sejam mais fortes, que chamem mais atenção. Nós vamos utilizar tamanhos diferentes para dar mais importância a essas palavras. Na prática, como que fica? Aqui, ó, 3 regras para seus designs. Todas as letras estão no mesmo tamanho. Quando a gente aplica o princípio da hierarquia, olha só como que fica. Olha a diferença que dá entre uma arte e a outra.
3 regras para seus designs. Dessa forma, tem uma quebra de padrão, porque aqui o 3 está numa fonte diferente, tá? Tá numa fonte diferente. O regras, ele tá maior e ele tá no negrito, e o designs também tá no negrito. E para seus, a palavra para seus não é tão interessante assim. Agora, regras e designs chama muito mais atenção. Então são palavras fortes. Existem palavras que são mais fortes que as outras. Então eu resolvi destacar regras e designs. Dessa forma a gente tem o princípio do enquadramento, do respeito às margens, e agora nós temos o princípio da hierarquia, onde eu utilizei tamanhos diferentes para dar mais importância a determinadas informações. Então o 3 ele está muito mais importante do que o para seus. E o regras e designs também está mais importante que o para seus. Porque eu quero que as pessoas, quando baterem o olho, leem rapidamente assim, vão ler regras designs, 3 regras designs, para ficar muito mais rápido, porque dessa forma aqui de cima, a pessoa não necessariamente vai ler automaticamente tudo aqui. Ela vai, pode ser que nem chame atenção, né? Mas aqui dessa forma vai chamar muito mais atenção. Esse aqui é o segundo princípio. E o terceiro princípio é o seguinte, ó. Se você não utilizar o terceiro princípio, não adianta utilizar o primeiro, não adianta utilizar o segundo, não adianta nem fazer a sua arte. Porque sem esse princípio, sem o terceiro princípio aqui, nenhuma arte vai ficar boa. É a primeira coisa que eu olho quando as pessoas mandam assim, Jesus, analisa essa arte pra mim, Jesus, isso aqui ficou bom? Eu olho esse princípio. Se não tiver esse princípio na arte, eu já falo assim, meu, já nem serve, não adianta nem você postar, não adianta nem se imprimir, não adianta nem se fazer nada. E eu tô falando aqui do princípio do contraste, que pra mim é o principal. Por quê? O que é o contraste? O contraste nada mais é do que o destaque, vamos dizer assim, né? O destaque entre elementos, o destaque entre cores. Existem alguns tipos de contraste. Então, se você utilizar o fundo preto e o escrito em branco, tem um contraste muito grande. Mas se vocês põem o fundo vermelho e o texto em laranja, o contraste ele diminui demais. Eu tenho uma aula aqui onde eu falo sobre paleta de cores, que eu falo um pouco sobre esses tipos de contraste. Então você tem que tomar muito cuidado com as cores que você utiliza nos seus designs, para que todas as informações fiquem legíveis. Não adianta colocar texto, colocar título, colocar elementos que não tenham contraste. Vai deixar a sua arte, essa informação na arte inútil, porque a pessoa não consegue ler. E se a pessoa tem dificuldade em consumir aquele conteúdo, ela simplesmente passa para o próximo. Ou até mesmo um flyer, se não tem ali um contraste, não adianta todo o trabalho que você teve para criar essa arte. E outro tipo de contraste é o contraste entre elementos, entre o fundo, por exemplo, uma paisagem, um desenho aqui, tudo isso faz parte, mas eu vou focar aqui mais nessa aula no contraste entre cores. E agora vamos aplicar naquela arte que a gente está criando, a gente começou a desenvolver um título, eu vou aplicar o contraste agora para que você acompanhe a diferença que ele dá. Bom, eu trouxe aqui esses 2 exemplos. Nós temos aqui a transformação, né? A gente partiu desse título aqui, dessa arte, e a gente colocou aqui para a gente respeitar as margens, depois a gente colocou um pouco de hierarquia, e agora eu vou juntar a hierarquia com contraste. Repare a diferença de leitura. 3 regras para seus designs, nesse fundo, nessa cor aqui meio alaranjada e um laranja um pouco mais clarinho. Perceba que aqui não tem tanto contraste, então isso pode prejudicar e dificultar a leitura das informações pela sua audiência. E agora esse do lado aqui nós temos um contraste muito claro, que eu tenho o azul e o verde. Então isso daqui é fundamental você observar em todas as suas artes. Você precisa criar esse tipo de contraste, porque é esse contraste que vai fazer com que as pessoas, que vai fazer com que o seu design chame a atenção das pessoas, que tenha essa quebra de padrão. Isso daqui pode passar despercebido, a pessoa pode nem ver que tem alguma coisa escrita. Agora, dessa forma, existe essa diferença entre cores. Esse contraste chama muito mais atenção. Então a gente pode perceber a diferença que a gente faz aplicando três princípios. A diferença que fica na sua arte aplicando unicamente esses 3 princípios já dá uma cara nova e um destaque muito maior para sua arte. Agora eu coloquei uma arte embaixo da outra para você ver a diferença que dá quando a gente aplica os 3 princípios em uma arte simples. Essa arte aqui é simples. Perceba que na primeira arte aqui nós não temos contraste, nós não temos respeito às margens e nós não temos também hierarquia. Então a arte fica muito sem graça. Na arte de baixo a gente já aplica contraste, aplica enquadramento e aplica hierarquia. Olha a diferença que dá. Qual dessas artes você acha que vai chamar mais atenção dentro de um feed? Óbvio que a de baixo tem mais chance de chamar atenção. Lembrando que aqui a gente consegue colocar aqui alguns outros elementos para chamar mais atenção, para deixar a arte mais decorada, mas vamos supor que você faça simplesmente uma arte assim, com o escrito e o fundo. Então, aplique esses 3 princípios. Gera muita diferença no resultado final da sua arte. Eu vou te mostrar aqui 2 exemplos de artes que eu criei aplicando esses princípios. Nós temos aqui esse Canva tutorial número 34, como criar stickers no Canva. Eu quero chamar a atenção para a palavra stickers, então eu deixei ela maior, que eu quero que a pessoa, quando bata o olho nessa arte, ela vai ler stickers.
e vai ver aqui esses stickers. Então eu trouxe aqui ela mais centralizada, estou respeitando as margens, brinquei um pouco com a hierarquia e tenho muito contraste, fica muito claro a leitura, como criar stickers no Canva. E aqui dentro do passo a passo eu também utilizo a hierarquia. Como que eu faço isso? Por exemplo, passo número 1, tá maior do que o texto. Escolha uma foto, a foto está maior. Então eu utilizo essa hierarquia para quebrar o padrão, para não deixar a arte tão cansativa assim. E aí o texto um pouco menor, ó, remova o fundo está bem maior do que o remova para chamar mais atenção, para dar uma quebra de padrão, para que a arte não fique sempre igual assim, muito repetitivo, aí você acaba cansando a quem tá consumindo esse conteúdo. Então perceba que eu brinco com a hierarquia em diversos momentos aqui, ó. O curtiu tá muito grande, com a bandeirinha aqui com uma cor diferente, então eu utilizo muito a hierarquia nos meus posts. E esse outro exemplo aqui, ó, melhores atalhos do Canva. Melhores eu deixei um pouco menor, e atalhos Canva eu deixei bem maior, numa cor diferente e também com uma fonte diferente, para a pessoa bater o olho, atalhos Canva. Ela já sabe sobre o que se trata, ela não precisa ler o texto inteiro, o título inteiro, porque eu direcionei o olhar dela para atalhos do Canva. E aí aqui eu vou utilizando também, ó, o contraste, eu coloquei uma caixinha, uma caixa roxa atrás do texto, gera uma quebra de padrão, gera um tipo de contraste. Atalhos básicos, o básico está maior, eu vou gerando aqui essa hierarquia. Por exemplo, a tecla que eu simulei está muito maior do que o texto. Então eu estou fazendo algumas quebras de padrão para não deixar cansativa essa arte, entende? Então dessa forma a gente consegue deixar a arte mais atraente e menos cansativa. E esse é o ponto, com esses princípios do design você consegue direcionar o olhar da sua audiência para onde você quiser na sua arte e torná-la menos cansativa. Às vezes você faz um conteúdo um pouco mais longo, quando você utiliza esses princípios, dá a sensação de que sempre tem uma coisa nova ali, então não fica cansativo aquela coisa muito repetitiva. Isso é fundamental para que a pessoa continue consumindo o seu conteúdo. Então esses 3 princípios, por mais simples que sejam, são fundamentais para suas artes ficarem muito mais profissionais e muito mais bonitas. E você viu que não tem segredo nenhum, não tem tanta dificuldade para a gente criar esses princípios, para a gente utilizar esses princípios dentro das nossas artes. Você percebeu a diferença que fica uma arte sem princípio e uma arte com 3 princípios? Isso eu falei 3, existem vários outros princípios que a gente pode abordar, mas esses 3 aqui são os mais, eu acredito sim, são fundamentais e bem simples para que você possa aplicar nas suas artes a partir de agora. Então, dá uma olhada nas artes que você criou, veja se você está aplicando corretamente esses princípios. Às vezes você está até aplicando e nem sabia que estava fazendo isso. E aí, esse vídeo te ajudou? Fez sentido? Então clica aqui em gostei para saber que você curtiu e eu posso trazer mais conteúdos como esse. E se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, clica aqui, se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos que eu vou trazer aqui sobre criação de conteúdo com Canva, algumas estratégias na criação das artes, para você ficar muito bom, cada vez melhor nisso. Então faça a inscrição, porque todo dia vai ter um vídeo novo, um conteúdo novo aqui para a gente aprender junto. E eu te vejo então em algum outro vídeo aqui do canal e até uma próxima. Fui!